Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que tu esteja ouvindo esse podcast ou da plataforma que tu tá ouvindo ou assistindo, nós estamos aqui para o nosso podcast, segunda edição, Mulher Pode, o lugar aonde elas podem, fazem acontecer e aqui elas contam como é que isso aconteceu na vida delas. Hoje eu tenho 3 convidadas muito especiais que vão compartilhar o tema Minha História é Vida, onde elas vão contar um pouquinho sobre a sua história de jornada pessoal e de jornada profissional, aonde que isso aconteceu dentro do setor automotivo, onde foi a virada de chave para elas entrarem no setor e como que elas veem essa trajetória no momento atual. E o nome dessas maravilhosas que estão comigo hoje, essas mulheres V8 potentes, eu vou começar pela Ângela, depois temos a Vivi e depois temos a Gilmara. Então eu vou passar para elas se apresentarem brevemente para a gente dar uma introdução aí no nosso tema. Ângela, me conta um pouquinho quem é a Ângela, como que ela entrou dentro do setor, o que ela faz atualmente. Bom dia, bem rapidinho, é um prazer estar aqui contigo e com as gurias, né? Enfim, é um prazer enorme voltar a esse segmento que me acolheu tão bem, né? Que foi da cadeia automotiva. Então, eu vim parar nesse segmento por não estar conformada com o momento que eu vivia na época, que era na área de qualidade. Eu vivia já 15 anos na área de qualidade. A minha formação toda é em cima da área de qualidade. Eu fiz primeiro a engenharia, depois me especializei em qualidade. E era um trabalho muito solitário. Eu entrei para as normas da ISO, então eu trabalhava fazendo auditoria muito só. E resolvi mudar por N motivos. E aí entrei no mundo de eventos, né? De feiras e eventos corporativos e especificamente de feiras profissionais também. E foi onde eu me achei. E pude desenvolver 2 feiras segmentadas, né? Que foi uma de gastronomia e uma que já estava em andamento, que foi a Reparasul, que eu, assim, tenho o maior carinho, que eu entrei no primeiro ano da Reparasul, peguei ela já no meio do projeto, mas toquei e me achei neste mundo aí de reparação automotiva, no segmento todo. Para quem não conhece um pouquinho da Reparasul, o que tu poderia dizer sobre a feira? A Feira Reparasul, ela foi pensada numa feira regional, né, pegando muito o exemplo das grandes feiras nacionais. A gente fez um estudo de mercado na época, uma pesquisa, e se identificou que menos de 2% do público aqui do Sul tinha condições e tempo, né, N motivos, para ir nas grandes feiras nacionais ou internacionais. Então se sentiu essa necessidade de fazer uma feira regional. Ela começou modesta no primeiro ano, mas teve uma aceitação. A gente acreditou muito que era necessário fazer 3 anos seguidos da feira para consolidar a feira e depois espaçar a feira bienal, como é a cadeia, né? Como é o calendário de feiras nacional. Então ela veio para atender as necessidades de uma região, mas ela foi tomando corpo com os apoiadores, com as associações, com as Gaúchas Car, que entrou também. Os nossos apoiadores, assim, eu lembro que a gente teve muito apoio das entidades de classe, né? Tem até hoje, acredito que a Reparasul ainda tem. Eu não faço mais parte, né, da empresa a qual a Reparasul está hoje. Mas como eu te falei, eu tenho o maior carinho pela feira, né, por vocês, as gaúchas. Eu me considero uma gaúcha cara ainda, né? Com certeza. Então, para mim, assim, é muito bom estar aqui para falar desse segmento. E a Ângela continua ainda atuando no setor, na parte de feiras, sim, né? Na organização sim. de eventos. Sim, eu saí da FENAC, né, ano passado. Eu estava comentando com a Gilmara, né? Eu estava lá no Nordeste contigo, na feira lá, e na Autop, e eu estava reavaliando também a minha vida profissional, estava passando por um momento, assim, de transição, né? Eu queria, mas aquela coisa assim, às vezes tu te sabota, tu pensa, tu reavalia. E eu estava lá na feira
quando eu recebi o convite da PUC, né, hoje o Centro de Eventos da PUC, o CPUC, para ir trabalhar com eles. Então, eu não acreditei, assim, eu lembro que eu até fiz a minha primeira entrevista dentro da Paraflu, obrigada por ceder a sala. Sorte. Sério, que Fiz legal. a feira dentro da a entrevista dentro da Paraflu, numa salinha que tinha. Lá na Utop? Lá na Utop, dentro Que da Utop. legal. E eu não podia perder a oportunidade. Não, né? é agora, né? Eu disse, primeiro que eu não acreditei quando ligaram. Eu disse, não pode ser, né? Porque eu não estava buscando, né? Eu movimentei somente ali o meu LinkedIn, atualizei algumas coisas do segmento e de feiras, de eventos. E era pra ser, né? E aí, eu lembro muito daquela mensagem que tu me mandou um mês antes, uma mensagem de aniversário que vai fazer 1 ano agora, e a Eva, literalmente, ela profetizou as coisas acontecendo, assim, eu mandei pra ela essa semana a mensagem, que é incrível, assim, quando a gente quer e quando a gente acredita, na verdade, às vezes a gente não acredita no potencial que a gente tem, né? E eu acredito muito que se cada uma de nós, mulheres, acreditasse mais no potencial que a gente tem, na força que a gente tem, não somente como mulher, mas como profissional, querendo fazer as coisas, a gente tem uma força de até motivar outras que têm ideias geniais e não tiram do papel porque ficam se sabotando, né? Então, eu recebi essa proposta, eu fui com tudo e eu tô muito realizada profissionalmente. E, inclusive, já tava ali na recepção, né, gurias? Já pensando algo aí. Organizando. Depois eu tô curiosa para essas ideias já. Isso aí. Mas eu também tô muito curiosa para saber um pouquinho dessa história da Vivi. Porque particularmente eu acho que eu não conheço, né, Vivi? A gente nunca comentou como é que... E eu conhecer a Vivi foi a maneira mais inusitada de todas, né? Eu digo que ela acredita muito nisso e eu também. Foi Deus designando os caminhos. Porque o que essa mulher já contribuiu pra dentro do Gaúchas, e desde o primeiro momento que ela me viu, que foi no banheiro da feira de Curitiba, né, as feiras, né, eu entrei no banheiro com a camiseta do Gaúchas, né, hoje eu tô aqui com o Castrol, nosso apoiador, mas eu com a camiseta, tipo essa do Gaúchas, e ela olhou pra mim e disse... Tu é do Gaúchas Car? Eu digo, sim, eu sou a Eva, fundadora. Mas eu acompanho vocês que trabalham, isso e aquilo, não sei o que. Eu sou assim e tal. Eu digo, gente. E desde então, seguimos, né, Vivi? Seguimos fazendo nosso trabalho, né? Então, primeiramente, agradecer. Obrigado que tu lembrou de mim, da Olímpia. Com certeza. E realmente, a gente já fez alguns trabalhos em pouco tempo, né? Palestras, bastante viagens, coisa. né? Já fizemos várias coisas. E a Vivi começou assim, a Vivi era bancária, um tempo, filho pequeno, só que o meu ex-marido é do segmento. E ele dava os spoilers, assim, do segmento, as necessidades, o que faltava. Ele era muito ativo e comentava. Aí daquilo eu saí do banco, que era uma loucura. Eu disse, eu cansei de contar dinheiro dos outros, né? Vou contar o meu Vou agora, contar né? o meu, né? Daí eu acabei gostando da ideia. E começou a surgir fábricas e eu comecei timidamente. Eu subia 2 degraus no cliente, descia 1, aquele receio, sabe? E eu fui fazendo visitas, foi acontecendo. E eu sempre digo assim, o que era o meu pavor? Eram os catálogos. Ah, sim. Gente, eu não só teu, né? Todo mundo. Eu pensava que eu tinha que decorar aquilo tudo. As referências, os códigos. Eu disse, meu Deus, então eu vou fazer direito. É melhor decorar o código penal. Que decorar essas medidas aqui é muito carro, né? E daí aos pouquinhos eu fui vendo que os clientes sabiam o que eles queriam comprar. Eu não precisava me preocupar com a medida, com o peso, com a especificação da peça, né? E foi fluindo, mas daí eu via que as visitas eram muito frias, assim, tipo, preciso, não tinha algo a mais. E daí foi aonde a gente começou a fazer um algo a mais, de dar amor, carinho pro cliente, um mimo, fazer algo diferente. Eu sempre digo, se eu plantar arroz e feijão, eu só vou colher arroz e feijão. Então eu comecei a mimar os nossos clientes. Foi assim que começou há 12 anos atrás a Olímpia. Mas a Olímpia nasceu da Vivi. Da Vivi e do meu ex-marido, né? Do teu ex-esposo. Isso. Ele, na época, ele era Viemar. Hoje é 100% Vivi a Olímpia. Não, hoje a Vivi já tá com mais 5 pessoas. É um time, né? É um time. E esse time promove as ações para indústrias. Isso. Né? Para fomentar a marca da
das marcas que a gente marcas que vocês representam dentro das distribuidoras, né, ações, para quem não conhece. Por que é importante a gente falar isso? E por que eu trouxe vocês três, né, gente? O podcast, ele é todo pensado, né? Quem me conhece sabe que eu penso, né? Então, assim, inicialmente eu tinha um modelo de podcast, depois eu mudei pelas comunicações que a gente vai fazer aqui. A ideia é que esse podcast você tire insights para sua vida. Ah, Eva, mas eu sou uma dona de oficina e tô ouvindo esse podcast hoje. Segura, assiste até o final, porque tu vai entender o motivo disso. E um deles que eu já posso te dizer é que essas 3 mulheres que estão aqui hoje, elas vão conectar com o que você faz no dia a dia. Mesmo que não seja da área e caiu aqui de paraquedas, continua, porque vai conectar. Isso eu digo por quê? Nós temos uma cadeia automotiva, né? E essa cadeia, ela se faz desde o meu cliente final, né? Que é aquela pessoa que vai na oficina, que troca, é o cliente da oficina, né? Temos o aplicador, que são os mecânicos, né? Que são as pessoas que instalam, que fazem acontecer, os proprietários, donas de oficina. Depois nós temos os distribuidores, que são aqueles que promovem, então, a distribuição das peças para a gente aplicar. E nós temos as indústrias, né? E temos empresas terceirizadas, empresas do segmento que fomentam a nossa cadeia, que é o caso da Olímpia, né? Então, é um trabalho que se faz, que ele vai fazer com que aquela engrenagem aconteça, né? E por que vai fazer com que isso aconteça? Como a Vivi disse, olha, eu trouxe carinho e amor. É diferente, acredito eu, né, Vivi? Eu percebo isso. Quando a gente faz uma ação para fomentar aquela marca, uma ação para induzir aquele produto a ser vendido, a gerar aquele produto dentro da distribuidora, quando a gente coloca amor. Porque a gente leva um produto, a gente leva um mimo, um presente, e aquela pessoa que está dentro da distribuidora, que o trabalho dela é vender, é atender o seu cliente numa melhor performance, ela se sente muito mais engajada através desse trabalho. Então, o quanto que isso transforma dentro de um todo? E isso não é só na parte de indústria e distribuidora, mas em tudo na nossa vida, né, Vivi? O que a gente coloca de amor e carinho é que nem tu disse. Tá certo. Não o tem arroz segredo, e o tem amor. feijão vai receber arroz e feijão. O que a gente coloca amor e carinho, a gente vai receber com muito amor e carinho. Fica diferente nesse formato, né? E falando de amor e carinho, tem uma pessoa que é muito amorosa comigo, carinhosa, que eu adoro levar, que também já fizemos boas ações juntas e hoje estamos aqui com uma grande parceria. E ela veio para representar essa parceria, mas não só para representar, ela veio porque realmente eu considero ela uma mulher de garra, de força, de luz, que é a Gilmara. E eu digo assim, a Gilmara da Paraflu. É assim que eu falo dela, né? A Gilmara da Paraflu, a Vivi da Mombesani e a Ângela da Reparasul. Por mais que ela não faça mais a Reparasul, ela sempre vai ser pra mim a Ângela da Reparasul, entendeu? Gil, conta pra nós como é que foi a tua chegada nesse setor. Ai, vamos lá então. Gurias, muito bom estar aqui com vocês. Quando a Eva me fez ali a proposta, me solicitou, né, Eva? E depois eu fiquei sabendo os nomes que fariam parte da mesa. Eu falei, nossa, estamos em casa. Porque muitas vezes com a Ângela a gente já fez, né, projetos, participamos, né, projetos juntas. E a Vivi também a gente sempre acompanha e circulamos, a gente vê o trabalho, né, o reflexo de um bom trabalho no mercado. E também, né, parceria com Gaúchas, com o V8, Mulheres V8, então a gente sempre tem esse âmbito e também admiro cada uma que estão aqui, cada uma tem uma história bonita. Vamos falar um pouco da minha trajetória, então. Sim, eu já, desde o início da minha formação, eu fiz técnico em mecânica, um 2º grau ainda, técnico em mecânica, já comecei a deslumbrar um pouco esse mundo, né? Isso, não vamos marcar datas, né? Mas, não precisa. Na época... Quem trabalha com datas? A gente trabalha com print. Isso. Datas a gente deixa. Assim, aí foi o que iniciou minha formação técnica em mecânica. Eu sou natural de Santa Maria, né?
precisava fazer um estágio, vim para cá, morei em tempo em Sapiranga, indústria. Depois eu falei, não, é por aqui que eu vou ficar, porque eu tenho outros projetos ainda de fazer. A faculdade que eu queria, que era engenharia de produção, na época não havia ainda em Santa Maria, era início de curso, e é aqui que tinha esse meu objetivo. E eu, num dos primeiros empregos aqui, eu comecei a trabalhar numa distribuidora de autopeça, né? Não trabalhava diretamente com vendas, fazia aquela entre o vendedor, fornecedor, fábrica, fazia todo esse meio de campo na administração de vendas, e me identifiquei muito, porque eu tinha aquela noção técnica, que muitas vezes aquele contato com fábrica, qual é no que chegava, né, necessidade para o aplicador. E a gente também sempre tem aquela encantamento por atendimento, pelo comercial. Então, daí eu já comecei a me inteirar desse mundo, daí fui para uma supervisão também de vendas, né? Aí sempre estudando, em outro distribuidor. Aí, que nem eu falo, a gente tem que passar por experiências, nem todas, né, boas, mas a gente precisa passar para pelo menos dizer, não, isso eu não quero, ou isso verdade. Eu quero, né? A gente estava daí conversando, né, Ângela, uma vivência, numa experiência de vida, ou com pessoas que a gente, às vezes, não vamos se afastar um pouco, mas é bom porque a gente sempre traz um aprendizado. E como eu tinha muito foco na área comercial, administração de venda comercial, muito contato com comercial, com aplicador. Eu falei, e eu estava fazendo engenharia de produção. Eu falei, não, para tudo, pelo menos eu tenho que viver um pouco de fábrica, que é o que eu tô, né? Larguei tudo, larguei uma supervisão já de 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, uma equipe de vendas, parei tudo e vou ir para o chão de fábrica. Eu comecei como encarregada de produção, já tocando uma produção com 30 operários no som de fábrica, fazia toda a ordem de compra. E era uma loucura, comecei a viver aquilo, deu certo, gostei, porque sempre era uma parte que eu gostava de fazer. Vivenciei aquilo, deu positivo, mas eu tinha outras coisas. Eu tinha que continuar a minha faculdade, tinha muito tempo, tudo. Deu certo, mas eu tive que parar e focar mais nos estudos. Nesse meio tempo que eu parei, no meio do caminho, voltou-se para a área comercial. Aí eu voltei também um tempo trabalhar com representada, abri a minha representação, peguei várias linhas. Numa época eu trabalhava com 7 fábricas, sempre todo o estado, e né, Vivi, tira muito tempo. A Vivi falou a parte técnica. Muitas fábricas têm um auxílio técnico, mas outras não. E mesmo aqui tu tem que te inteirar um pouco disso, trazer a viabilidade, o atendimento, que ela colocou como carinha, e é uma atenção, é carente de atenção. De atenção como? De atenção de direcionamento, de conhecimento, né? De informação. Então, tudo isso supre um atendimento, né? Então, eu voltei para esse segmento, comecei a trabalhar com fábricas, e já há 3 anos, fechei 3 anos agora em março, estou exclusivamente para a Flu, que é outra característica do nosso mercado, é que a gente se identifica com a marca, né? Vive, a marca que ela trabalha, da Olímpica, né? Ou se não, a da marca, a fábrica que tu trabalha, né? Então a gente não perde o sobrenome, a gente agrega o sobrenome da camiseta que a gente veste. Então eu já estou há 3 anos com a Paraflu, atendo todo o estado do Rio Grande do Sul, diretamente distribuidores, essa parte comercial, e a parte técnica também, que eu deslumbro, para também fortalecer um pouco da parte comercial. Comecei na FGV, Gestão Comercial e Vendas, que está agregando bastante. Conhecimento sempre, né, gurias? É que nem eu falo, é que nem eu indico. Conhecimento, atualização, sempre é... Por mais que a gente acha que está tudo certo, não, a gente tem que correr atrás. Não, é uma busca constante, né? Conhecimento. E aí, tô nesse meio já, a minha carreira não sei, mas a minha vivência até agora, e a gente sempre também, né, Eva, tu já tá um tempo bem, né, direcionada dentro desse mundo. A gente fala muito, a gente depois que entra no segmento de reposição, a gente só vai
migrando. Sim, Uhum. eu Acrescentando, comentei com agregando, porque tem pessoas Eu que disse tu que é um- se identificam, O né? setor automotivo é meio que um buraco negro, né? Tu cai e dificilmente tu sai dali, É. né? Quando ele é muito específico, né? No caso da Ângela, por exemplo, o que move ela, a paixão que move ela, é isso. A gente vê os olhos dela brilhando por ela organizar a feira, por ela fazer todo esse movimento, independente do que seja a feira. Né? A Ângela Exato. não necessariamente, mas o que eu fico mais, quando eu vejo vocês três, assim, o que eu fico mais reflexiva é o quanto de carga de desafios que vocês... E daí vem até aquele peso, assim, ó, na hora a cabecinha... Sim. Porque nem Desafio. sempre é flores, né, gurias? A gente também tem os nossos desafios, os nossos anseios diários, né? Dentro do setor automotivo, o que vocês acham que é mais desafiador? O que foi mais desafiador? Ou algum... Eva, assim, ó, eu tive um momento que foi, pra mim, foi extremamente desafiador. Isso. Olha, pra mim, eu tive 2 momentos que marcaram muito. Foi eu iniciar a fazer uma feira automotiva, do segmento automotivo, sem conhecer Porque o eu não segmento. conhecia o segmento. Então, eu tive que buscar, estudar muito e buscar referências. E as referências que eu tinha na época, na primeira edição da Reparasul, eram masculinas. E eles não estavam completamente abertos para me passar. Claro que depois, né, não é só sorte, eu acredito que não é sorte. Eu estava preparada para aquele momento também, e eu encontrei pessoas maravilhosas, como o Luciano Saldanha, a própria Gilmara, Carlos Fortes, enfim, me perdoe se eu esqueci de alguém, que é tanta gente que ajuda a gente. Sim. As gaúchas depois, mas eu já estava um pouco mais inserida no mercado. E então isso sim foi não vou dizer assim um divisor de águas, mas foi um momento assim que eu tive que respirar, calma aí, vamos estudar, vamos aprender primeiro, porque eu não vou conseguir fazer uma feira profissional de segmento sem conhecer o segmento, né, minimamente, né, mas conhecer. E um outro momento foi quando eu quis fazer a minha transição ali, que foram momentos assim desafiadores também para eu ter a certeza de que eu realmente era um momento de mudar, né, era um momento de mudança. Porque onde eu me encontrava não estava mais fazendo sentido trabalhar daquela forma. Eu acho que o mercado da reparação automotiva ele é muito dinâmico, mas ao mesmo tempo ele requer também o tempo dele, o amadurecimento, as entregas, a gestão. Tu tem que fazer uma gestão de carreira tua também. Então tu não pode só entregar, né? Mas essa parte de gestão de carreira... Nossa, é muito interessante, porque o setor automotivo, às vezes, ele não te denomina, assim, qual que é o meu cargo, o que eu faço? Tá, empreendedora? Bom. Representante? Bom. Mas como a própria Gilmara falou assim, a minha carreira, não sei, talvez, né, a carreira que eu tenho, porque às vezes a gente não enxerga também. Quem era a Ângela na Reparasul? Era a pessoa que organizava a feira. Mas na tua carteira não vem assim, que organiza feiras, né? Não. Então, é uma gestão de carreira que às vezes a gente tem que, nós mesmas, nos encontrar. Porque não é alguém que vai vir, não é uma grande empresa, geralmente, que vai vir, ou uma pequena, e dizer pra nós. Isso eu falo porque tem muitas empresas pequenas onde as mulheres não se reconhecem quem elas são. Então isso também é um grande desafio, essa parte de gestão de carreira, quem eu sou dentro dessa empresa, mas não para a empresa, para mim. Exato. O que faz sentido para mim, como eu me denomino dentro disso que eu faço, qual é a minha gestão de carreira, a minha trilha, aquilo que eu sigo, aquilo que eu faço, né? E a gente fala muito de cargos pequenos, que fica mais complexo porque faz tudo. Né, Gil? Quantas vezes você deve chegar em oficinas e encarar mulheres, no geral também, mas aqui mais focado em mulheres, que não sabem o que elas são. Elas olham e dizem, eu sou a esposa do fulano, eu sou a faz tudo, eu sou a Severino. Dou um auxílio aqui. Eu dou um auxílio aqui. Quem tu é? E é tua carreira, gente. Exato.
a tua carreira, não é só, por exemplo, a Vivi, ela é gestora do próprio negócio, ela empreende, ela é dona, é proprietária, é sócia. Isso é mais tranquilo da gente desenhar, né? É mais tranquilo da gente desenhar. Mas quando a gente tem uma pessoa que quem denomina o que ela faz, o que ela é, qual é a gestão de carreira que ela tem, o que ela tá fazendo dentro desse negócio, né? Muitas vezes não é só... E eu lembro que eu tinha uma amiga que não tem nada a ver com o setor, mas ela trabalha ainda, né, na parte de produtos para a linha hospitalar. E ela fazia de tudo. Agora a empresa se organizou um pouco melhor, mas ela fazia de tudo e na carteira dela vinha assistente administrativo. Aí, assim, o que o assistente administrativo faz? Ninguém consegue desenhar o que o assistente... Ele faz tudo. Faz tudo. Só que ela fazia tudo, mas também com um salário de assistente administrativo. Então, ela não tinha o reconhecimento de, por exemplo, uma gerente, né? Alguma coisa do tipo. Então, ela também não se via... E como isso machucou ela? Porque aí ela acabava não se reconhecendo. Era um desafio grande para ela. Ela não reconhecia a própria carreira, a própria jornada que ela tinha, porque ela não tinha se identificado dentro daquilo dali, né? Como isso... também... acaba que a gente acaba duvidando da gente mesmo, do potencial que a gente tem, né? É incrível que a gente se sabota muito também, né? Que muitas vezes a gente não tem noção da repercussão ou da imagem que a gente passa, né? Também. Às vezes tu tá fazendo atendimento, aquela pessoa já te conhece. Ou aquela pessoa, sabe? Ou aquela pessoa chega depois e diz, tudo bem, mas tenho vontade de conversar contigo, sabe? Então, assim, ou muitas vezes, como tu falou, tu desacredita em certas coisas que aos olhos dos outros isso não acontece, são, né, interiormente, será que eu consigo, será que deu, será que ficou, sabe? É isso. Então, a gente tem que ter, mas eu vejo como ponto positivo. A gente tem que ter um auto-julgamento, a gente tem que ter, assim, ser criteriosa no nosso trabalho. Tem, sim, cada treinamento que eu dou é uma expectativa, né? Agora intensificou. É uma expectativa, por quê? Porque eu quero desempenhar o meu melhor, eu preciso oferecer o melhor, eu tenho um compromisso comigo, que é o que a gente carrega, independente, né? A gente tem contatos com... Não é só com uma parceria, são várias, que nem, né? Não é só com um produto, são vários. Não é só com um evento, são vários. Mas a gente tem que carregar consigo um compromisso. Não, esse é o meu perfil. É assim que eu ajo, é assim que eu quero direcionar a minha parte profissional e é assim que eu vou ser enxergada. Aí, claro, tu agrega a marca que tu representa, a marca que tu divulga, que tu trabalha. Por quê? Porque hoje em dia a gente é tão vista, até às vezes sem querer se expor. Eu digo porque até eu me considero bem discreta, assim, né, nas postagens ou mídia, mas às vezes tu é tão vista, então a imagem que chega, tu tem que pensar o que tá chegando, né? Mas às vezes é uma coisa que é independente, tu não controla. Chega aquela imagem. Porque daí a visão, na visão é do outro. Mas às vezes fica tranquilo, é automático. Eu vejo a Ângela, uma pessoa legal, profissional, fez, né? Então cada um tem o seu perfil de trabalho. Mas considera isso um desafio? A tua imagem, como que aquilo chega para as outras pessoas? Tu acha que isso é uma coisa que tu tem que sempre refletir, né, considerar, ponderar como que isso chega? Tu encara isso como um desafio? Não, porque muitas vezes não é o que eu me preocupo, entendeu? Eu acho que a gente trabalha, como assim, né, chegamos ali, sentamos ali, deixa eu responder, antes de entrar para lá, deixa eu encaminhar tudo, né? Como assim? Redondinho. Então, quando as coisas acontecem automático, entendeu? Não me preocupo, né? Por quê? Porque não é o principal da minha função ter que nem tu abastecer uma mídia ou coisa, não. O que é reflexo do que vai acontecendo, do teu dia a dia, do teu propósito, do teu trabalho, sabe? Então, não é a coisa que eu me preocupe. Mas as coisas vão acontecendo, vão fluindo. Eu confesso, assim, que eu me preocupo um pouco, não é a minha entrega principal. Sim. Porque eu tenho que entregar a feira. E eu não monto uma feira e não desenvolvo. Sim, uma claro, feira envolve várias outro coisas, foco, o conteúdo, o cliente. Eu sempre trabalhei
para entregar uma feira para todos os expositores. Eu tinha N clientes, né? E não um, que às vezes as pessoas pensam, é uma feira, é um cliente. Não, são vários clientes. São vários. E ao contrário, também acontecia muito, Eva e gurias, porque lá eu era gerente de eventos na FENAC e coordenadora da Reparasul. Mas eu cansei de colar tapete, carpete, eu cansei de pendurar alguma coisa. Isso não me diminuía, isso me dava experiência. E isso me aproximou muito, muito do público, do cliente, do expositor, sabe? Então eu aprendi muito, eu só ganhei. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei na FENAC e na Reparasul, e sinto muito ainda, né? Sinto muito falta da Reparasul e dos amigos que eu fiz amigos na Reparasul também. Mas hoje, no segmento que eu tô, que ainda é feiras e eventos, claro, um pouco diferenciado, né? Lá eu tive que reaprender, porque os eventos institucionais eu não dominava. Então, novamente, eu tive que estudar, correr atrás. E eu tenho que cuidar como eu passo isso, porque lá é uma instituição de ensino. A PUC é uma universidade, então tem toda uma outra postura. Mas, quando eu entrego uma feira, que é feira profissional, os meus olhos, como tu dizem, é tão espontâneo eu fazer um vídeo. Eu estou fazendo um vídeo pra mim e pra quem se identifica com aquilo. Ela, e não pra mostrar. Totalmente. Mas é assim, é visível a tua motivação de fazer aquilo e, gente, deu certo. Tô contente, o resultado, a entrega do resultado. Assim, a adrenalina vai que nem lá assim, em quando cima. final do dia, que nem eu digo, final do dia, tu para ali, tu recapitula, né? Tem que ter aquele momento de... E fazer alguma coisa que tu vê que surtiu um resultado. Que, como assim, dever cumprido. Que nem os dias eu passei, dever cumprido. Sim, né? Até foi um evento lá com gaúchas. Tarde da noite, chuva, frio. Será que vão vir? Quando encheu aquela sala, tu conseguiu dar teu recado, instigou alguma coisa na cabeça das pessoas para pararem para pensar ou tirou alguma dúvida. Nossa... né? É satisfatório. Assim, a realização de uma venda, que a gente também é comercial... Isso tudo, no fundo, é o que te realiza, claro. A gente tem que entregar o resultado, a gente não tem como fugir disso, né? Cada resultado é de uma forma ou não, que nem o gaúcho já está tomando proporções que vai entregar resultados. Sim. Como? Trazendo informação, envolvendo, agregando, né? Então, cada uma tem desafio, tem a entrega de um resultado. E isso aí, no final, a gente tem que satisfazer com isso. São vários desafios, né? E o que tu vive, tu acha que pra ti foi mais desafiador dentro da tua carreira, dentro do que tu faz hoje? Porque tu disse, são quantos anos de Olímpia? 12 anos de Olímpia. Então, acho que foi o começo mesmo, assim, sabe, Eva? Porque era praticamente 90% masculino. Aí eu vim com a proposta de ser representante, daí, é mulher, não vai ficar muito tempo, né, fogo de palha, ela deve estar brincando de ser representante, né, então todo dia eu tinha que me superar. E a recepção dessas pessoas quando chegava num determinado local? Porque hoje é bem mais acessível, né? Sim, as portas hoje estão todas abertas em todo o estado. Tu chega, as pessoas já estão sorrindo, maravilhosas. Chegou a Vivi, né? Mas no começo foi difícil, assim, é conquistar o cliente, sabe? É mostrar para que eu vim, que não era uma aventureira, que eu ia levar credibilidade, que eu tava ali para levar solução. E claro, no começo é tudo escuro, será que eu tô fazendo certo? Será que isso é o correto? E aos pouquinhos eu fui conquistando meu espaço. Foi tão gostoso, assim, né, de indo, vamos marcar, sim, tô disponível. No começo, não tem horário essa semana. E a insistência, assim, mas levando amor. Então as pessoas gostavam de me receber assim, porque eu sempre sorridente, alegre, feliz, levando, né, novidades. Então isso foi conquistando os clientes. E foi muito bacana, assim. Tenho, né, vários amigos, confidentes. Eu disse, gente, eu tenho tanto segredo desse segmento, se eu contar. Porque as pessoas, né, acabam sendo amigos. Deixa eu te contar isso aqui, só um pouquinho. Sim, nossa. Eu disse, a sorte que eu não sirvo pra fofoqueira, gente, porque eu esqueço ou a história ou quem contou. Eu nunca lembro toda completa. Pode contar o que vocês quiserem, porque eu nunca vou lembrar. Não vou passar adiante porque eu vou esquecer. E foi bem... Só o que tu falou agora já acalmou boa parte do pessoal. Pode contar. Se eu contei aquilo, foi
pra Vivi. Bah, mas ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar. Nunca vou contar uma história completa. E assim, foi essa questão do novo, sabe? E por ser tudo masculino, que nem eu lembro, assim, na época que eu comecei, acho que tinha 3 televendas mulheres. O resto tudo era homem. Então tem o preconceito deles, né? O que tá fazendo aqui? Lugar de mulher na cozinha, ou em outro lugar fazendo outras atividades, né? E eu fui indo com muita sabedoria, muita calma, muita fé no que eu tava fazendo. E tô Era aí. exatamente essa próxima levantamento que eu ia trazer para o nosso podcast de hoje, que é sobre fé. E porque assim, isso inspirado aqui na Ângela, que recebeu minha mensagem, E, gente, vou contar o caso aqui, né? Porque as pessoas que estão ouvindo não sabem, né? Eu mandei uma mensagem, foi no teu aniversário. Isso. Né? Eu mandei uma mensagem pra Ângela através do Instagram, dando as felicitações pra ela, tudo aquele praxe de sempre. E no final da mensagem, eu digo assim pra ela, olha, fica tranquila porque as tuas vestes de renovo estão chegando. Esteja pronta pro novo, porque vai vir muita coisa boa sobre a tua vida. Alguma coisa nesse sentido, né, Ângela? Foi, isso aí. E beleza, esqueci, né? Sei lá quando que eu mandei, por que eu mandei, qual fazia o sentido. Mandou em julho, agosto teve a Autop. Aí tivemos a Autop, aí nós fomos pra feira lá do Ceará, tudo certo. E depois voltamos, a vida seguiu, ela mudou de emprego. Quando foi, faz umas 2 semanas, eu acho, ela me manda mensagem, o print, né? Porque a gente não trabalha com datas, né? A gente trabalha com prints. Me mandou o print, Eva... Olha a mensagem que tu me mandou. Tu profetizou uma coisa que aconteceu na minha vida logo em seguida. Logo em seguida. Então, quanto a fé tem poder na nossa vida. Quanto Deus tem poder na nossa vida. E eu lembro que uma das vezes que eu conheci a Vivi, logo, acho que foi aquela vez que nós viajamos para conhecer a Mobenzani, a fábrica da Mobenzani. E aí, a gente ali e tudo, e eu não sei o que exatamente que aconteceu, mas a Vivi falou de Deus e comentou que ia na igreja. E aí depois eu vi a foto dela na igreja, né? Eu não sei qual é a congregação nem nada, mas o fato é que quanto isso interfere nas nossas carreiras? Quanto a gente acreditar de hoje a tua espiritualidade, como que tu encara ela dentro da tua carreira? É uma questão assim que tu recorre a ela, no tipo, apertou, chamei, ou tu vê isso como um faz parte? Eu tento não recorrer no apertou, chamei. Porque eu acho que as coisas começam do agradecimento. Tá? A arte da então, gratidão. quando tu chegar a ter um desafio ou algum momento difícil, porque a gente tá falando aqui de carreira, mas a gente não é só isso. Aqui, isso não. A gente é pessoas, a gente é relacionamento, a gente tem casa, né? Tem cargas por trás. Então, assim, eu tento para que quando chegar algum desafio, que muitas vezes te pede mais o teu emocional e bota muitas vezes a tua fé à prova, eu chegar assim e não chegar só naquele momento. Então, agradeça as coisas boas, tenta interpretar um desafio para o que ele vem, porque assim, eu sempre digo, a gente pode aprender de 2 maneiras, ou no amor ou na dor. Então, assim, eu tenho muita fé. Não frequento assiduamente nenhum local, nenhum ponto, né, de culto, mas eu tenho muito pensamento assim, a gente é energia, o que a gente lança, a gente recebe. Tá? A gente é energia. Então o que a gente tu propaga, a tua palavra, o teu pensamento tem muita força. O teu agradecimento, a tua forma de agradecer tem muita força. Eu até, coisas que tu queria mudar, Gilmar, eu queria rezar mais, não rezo tanto, mas eu converso comigo, né, porque a gente conversa com Deus, não, mas conversa contigo também, porque muitas vezes tu tem que te ouvir, Gilmar, é isso aí, será que, e eu, como é que eu estou? Com Deus é fácil conversar, ele sempre vai te ouvir de alguma forma, no momento dele ele vai te atender, mas e contigo, tu conversa? Né? Então, assim, como que eu, as minhas reações, as minhas ações, como que eu tô recebendo. Então, assim, mesmo nas dificuldades, bom, eu passei, que nem eu digo, a gente
nunca, uma frase que a minha mãe sempre fala, a gente nunca carrega uma cruz maior do que a gente pode, né? Então, o que tu não consegue mudar é porque tem que ser assim e tenta aprender alguma coisa, então. Eu Né? digo que... Porque de coisas que a gente não consegue alterar. aquilo que tá fora do controle, né? Fora do controle. Queríamos que fosse diferente, não é. Mas, então, a gente tem que pensar. E outra coisa, a gente age como sempre o que tu queria que chegasse até ti. Bom atendimento, uma boa orientação, uma boa palavra. Muitas vezes chega num lugar, tu não imagina, tu não tem noção o quanto tu tá interferindo na vida de uma pessoa. Ou é num bom dia... Eu ia falar Ou isso é num agora, olhar, puxando num pra sorrir. Vivi. Tem coisas, tem relatos, sabe, que tu pensa, meu Deus, eu nunca imaginei que eu iria hoje influenciar tanto na vida dessa pessoa. Então, assim, pensa positivo, fala coisas boas, traz pra ti coisas boas, né? Teve um momento, não lembro qual que era, e hoje também eu recebi uma mensagem de bom dia da Jéssica, até, inclusive, né, que trabalha com nós. Ela, bom dia, hoje é um dia importante pra ti, que seja ótimo, que seja positivo. E como fez diferença a mensagem dela. Aí, às vezes, eu mando mensagem pra Vivi e não vem só aquele, oi, bom dia. Não, oi, florzinha, tudo bem? Que Deus te abençoe. Como que tu tá? Dia. Um abençoado dia. Tudo de bom. Como isso faz a diferença? Só que faz porque Deus habita em ti. Com certeza. Eu reconheço o Deus que habita em ti. E o que essa fé é pra Vivi? Tudo. Tudo. Não existe Vive sem fé. Eu tenho assim, nossa, se tirou a fé, tira a Vive acaba. Eu sou sempre, assim, sempre busquei muito o Senhor. Mas isso sempre veio desde a tua infância? Tu encontrou isso em algum momento? Sempre veio, Eva. Eu digo assim, eu não conheço meu pai, né? Então eu sempre dizia assim, eu referia a Deus como meu pai. Eu dizia assim, meu pai não tá na terra, tá no céu. Sempre. Eu passei assim, nossa, tenho vários testemunhos, né, de momentos bem difíceis que eu passei. Mas eu sempre lembro, naquela época eu rezava. Gente, eu era criança, eu ia pro colégio rezando. Eu ia pro colégio, voltava do colégio a pé rezando. Muito, muito forte, assim. Nossa, eu não sei, assim, eu digo, Deus me escolheu, Deus do ventre da minha mãe. Eu teria tudo pra não ter vindo, sabe? Imagina, há 40 e poucos anos atrás, mãe solteira. Não foi fácil, né? E ela aceitou a jornada. Ela até conta que teve um casal de São Paulo que queria me levar, porque eles não podiam ter filho. E eu era aquela loirinha do olho verde. Imagina, eles queriam Primeira filha? Sim. Única? Sim. Não, depois de 14 anos eu tive uma outra irmã. Tenho minha irmã. Mas, assim, na época ela tinha 20 e poucos anos, né? E ela escolheu, sabe? Não, vamos seguir junto, minha Vivi. Filha vai. E, então, várias coisas aconteceram, mas eu sempre vejo o cuidado de Deus. Sempre, gente, assim, a cada livramento, cada coisa que acontece, assim, eu vejo o quanto Ele me cuida. Então, assim, eu tenho toda manhã o meu ritual de orar, de ler a palavra, e eu não consigo dar um bom dia para alguém se não seja abençoando, se é profetizando, se é socorrendo, porque às vezes alguém te pede um socorro, vai dar certo, né? Vamos conseguir, eu tô aqui porque tu precisa. E é de mim, assim, sabe? É amor, né? O que Jesus é? É amor. Então é isso que eu procuro passar. E às vezes acontece algumas situações e eu fico pensando, o que Jesus faria nesse momento? Aí eu disse, tá, beleza, vamos, né? Vamos trabalhar melhor, vamos abençoar mais, vamos, né? E eu tenho muita fé, muito assim, né? Eu sempre digo assim, eu oro por todo o segmento, eu oro pelas oficinas mecânicas, pelos donos do carro que vão estar com a minha peça lá. É muito bacana, é uma conexão que me dá paz, né? Hoje eu tenho paz, assim, de que tudo vai dar certo. Chega a última semana do mês, né, Gilmara? Meu Deus do correria pra bater a meta. Pra bater a meta e pedido. Eu disse, gente, calma, vai dar tudo certo. Se tá nos planos de Deus, vai dar certo. A gente sabe quem, né, nos cuida, a gente confia. Então, assim, cada livramento também de coisas que já aconteceu, assim, que só ele, estando junto, diz assim, não. Eu cuido dela. Muito testemunho da vida real que... Nossa, sim, cada coisa. Realmente a mão dele esteve sobre dele. ti. Eu acho que só essa fé e essa presença pra gente conseguir encarar alguns desafios, né? Sem eles, que nem vou dar um testemunho, né? Antes de vir pra cá, 7h30, a minha filha foi levar a minha outra no colégio. Deu 2 minutos que ela saiu de casa. A Laura me ligou, a minha outra filha. Mãe, vem aqui que a Gi bateu o carro.
Eu disse, meu Deus, aonde que... Então, assim, sabe? Gente, eu sei, Caramba. Deus cuidou. Poderia ter sido muito pior. Então, assim, acontece alguns desertos pra gente passar. Dizer, Senhor, obrigado, poderia ter sido pior. Sim. Eu poderia não estar aqui agora, porque se tivesse chamado o SAMU, tivesse que ter ido pro hospital, coisa assim, tivesse, né? Não, foi o espelho, ela estaria ali, sabe? Então, Deus cuida de tudo. Tu falou uma palavra muito boa que eu demorei pra aprender. O que era o deserto? Gente, eu ficava assim, porque eu vim de uma... nossa família sempre foi evangélica, né? Meu pai, então, logicamente, ele levava os filhos pra evangélica. E beleza, só que na evangélica que a gente frequentava não tinha esses termos, né? Então, quando eu acabei conhecendo o que era o evangelho e o que era o deserto, foi há pouquíssimo tempo atrás. E mal sabia que eu Aonde tava que vivendo o deserto se encaixa nisso? Que deserto é esse? Que Atacama é esse? O que tá acontecendo aqui, né? E aí, mal sabia eu que eu tava vivendo o bendito do deserto. Mas deserto é lugar de passagem, É não lugar é de de morada. passagem. E aí, preparo, nossa, né? Vivi, Preparando. quando eu descobri isso, foi tão pacificador pra mim. E ele veio pouco antes do Gaúchas. Ele veio. Claro, na verdade, eu digo que eu venho passando entre indas e vindas do deserto desde que eu ganhei a Fernanda. Porque quando eu ganhei a Fê, eu entrei numa depressão profunda, parei de trabalhar, aí não tinha como pagar a faculdade, tranca a faculdade, teus sonhos vai todo por água abaixo. Eu já tinha muitos complexos, traumas por conta da mãe, ausência da mãe, vida, finanças, relacionamentos, enfim. E aí quando eu ganhei a Fê, tudo aquilo veio à tona. Sim. E aí começou o meu deserto. E aí eu lembro certinho que quando eu pedi pra... Quando eu comecei a trabalhar na oficina de novo... eu lembro que eu tinha voltado já a fazer minha pós, né? Eu já tinha me formado e tava fazendo uma pós. E nessa pós, a professora deixou uma música tocando no fundo, enquanto a gente não tinha entrado na aula 100%. E a música dizia, eu quero viver algo novo. E aquela música me tocou muito. Eu não entendia o que era aquilo... O que estava acontecendo naquela música, o que era, não sabia sobre o deserto, não sabia que era tempo de passagem. Eu só sabia da dificuldade que eu tinha, da dor que eu sentia, das vezes que eu tentei tirar minha vida, das vezes que eu achei que eu não tinha condições para sair daquilo. E aí eu lembro que eu orei a Deus e disse, eu quero viver algo novo. Eu tenho que viver algo novo. Porque isso para mim já não faz mais sentido. Eu preciso viver algo novo. E aí eu me coloquei de joelhos, orei, e eu tinha um costume de abrir a Bíblia aleatoriamente. Quando eu abri a Bíblia aleatoriamente, surgiu ali pra mim que um novo templo estava sendo construído. Só que isso fazem mais de 3 anos. E hoje eu percebo o templo que ele estava construindo. Hoje quando eu vejo mulheres chegando até mim chorando na palestra que eu fiz na GM... No final, eu notei que tinha uma menina que ela me olhava o tempo inteiro. No meio da palestra, ela começou a chorar, se emocionar. E depois ela veio, no final, me abraçou, se agarrou em mim e começou a chorar. Chorava de soluçar dentro da GM. E eu não perguntei pra ela o que foi, como que eu posso te ajudar, nada. Eu só sei que as coisas começaram a vir, né? Começam a vir, a gente começa a falar, não sabe quem tu vai encontrar no dia, qual é a tua energia que tu vai demandar. E aquilo começou. Do mesmo jeito que eu fiz pra Ângela, aquilo começava a surtir efeito. Hoje essa menina me acompanha até hoje, né? Até o momento. E ela fala assim, ó, como as tuas palavras mudaram pra mim. Então, o algo novo, a passagem no deserto, nem sempre é pra gente. Às vezes é pra outras pessoas que a gente encontra no meio do caminho, né? E te faz mais forte, né, Eva? Tem coisas que tu tava no deserto que hoje tu sabe como não entrar mais no deserto. Aquilo Exatamente. Não é mais lugar que tu vai voltar. É isso que é bacana, né? Tu passar pelo deserto e saber lá, eu não volto. Às vezes a gente nem sabe por que a gente entrou ali. Sim, com certeza. Por que a gente tá, não entende, não vê motivo, não sabe, né? A gente teve um tempo que a Ângela sentia muita... Não sei se tu... Eu quer passei pelo meu, compartilhar, eu passei né, o pelo teu meu deserto, deserto. também não sabia que eu estava no deserto, né? Me sentia num deserto, mas não sabia que era. Eu, assim, eu não vivo tão intensamente, né?
Eu não vivo intensamente o ir ao culto e o ir à igreja, né? Mas eu sinto, sim, que eu sou muito usada por Deus. Eu acredito, eu tenho muita fé. E os momentos de deserto que a gente está colocando aqui, eu vivi. E eu entendo que eu estava sendo preparada para estar onde eu estou hoje e para aprender com aquele momento, porque às vezes é como a Gilmara falou ali também, eu acredito muito assim que foram momentos muito difíceis. Tu sabe, tu viveu alguns comigo. Os desafios, né? Eu até hoje eu me emociono de falar, assim, não. Hoje é tranquilo para mim, mas eu me emociono porque eu vivi uma coisa tão forte, um deserto tão forte, gurias. E saí tão mais forte e levando comigo, assim, uma bagagem que se eu não tivesse passado por ele, eu não seria quem eu sou hoje, sabe? E a gente quer se afastar, às vezes, de algumas pessoas que a gente, né, que estão ali não agregando e não colaborando e, na verdade, até, assim, te instigando a desistir, né? E aí tu tem que ter aquela resiliência, né? Aquele momento, aquele assim, não, eu vou conseguir. E eu me considero uma pessoa muito resiliente, mas também muito pela fé que eu tenho, que eu fui criada também. Que o que é pra ser da gente vai ser, de alguma forma ou de outra. E essas pessoas, então, que hoje eu sou grata até, porque não facilitaram a minha vida em nenhum momento, mas não era pra facilitar. Exato, era pra eu me desenvolver, e hoje sou grata porque eu me desenvolvi naquela dificuldade, passei, superei, e não tenho mágoas hoje. O melhor de tudo é isso, eu não tenho mágoas. Porque justamente era só pra passar, né? Eu lembro quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, a minha coordenadora olhou pra mim e disse assim, o que tu tá fazendo aqui? Mas com aquele tonação, né? O que tu está fazendo aqui? Tu tem déficit de atenção, tu não poderia estar trabalhando aqui. Mas mal sabe ela que ela tinha toda razão. O que eu tava fazendo lá? Não era pra mim. Eu tinha que estar aqui. O meu negócio é comunicação, o meu negócio é... E toda a minha trajetória, a minha vida, hoje eu penso assim, que bom que eu passei por isso. Porque alguém vai passar. E talvez a minha palavra, o meu abraço, o meu bom dia, aquela inspiração, aquela energia que eu dou num treinamento, numa palestra, numa vivência, aquilo que eu transbordo para as pessoas, passa. Porque quando a gente monta uma feira, quando a gente visita um distribuidor, quando a gente monta um treinamento, quando a gente atende um cliente na nossa oficina, nós estamos transbordando energia. A verdade é essa. Eu li uma frase que é muito bacana, que diz assim... a energia sempre chega primeiro. Independente do que tu esteja vestindo, do sorriso que tu tenha, a tua energia chega primeiro. Com certeza. E eu acho que hoje o nosso podcast, ele vai se encerrando, mas ele foi sobre isso, e era exatamente isso que eu gostaria que as pessoas ouvissem de vocês, o quanto foi desafiador, o quanto vocês se encontraram no que fazem hoje, porque a essência de vocês que está sendo refletida, a nossa essência que está sendo refletida no que a gente faz, e o quanto esse desafio só pode ser superado porque a gente enxergou que mulher pode. Mas ela só pode porque ela tem uma base, né? Nós temos que ter uma base. E essa base muitas vezes não está em pessoas, ela não tá em coisas, ela não tá em vestimentas, porque no final do dia, quando a gente vai passar a régua, fechar a conta, o que fica? Fica a gente com os nossos BOs, fica a gente com quem a gente é. Sem maquiagem, né? A Gil, foi tu que me mandou um vídeo esses dias exatamente sobre isso, né? Quem fica quando tudo aquilo passa, quando as luzes se apagam, né? O que falta na tua vida, o que não falta, passa a régua, fecha a conta. Então... é exatamente sobre isso. Quanto a gente supera os desafios, porque a gente sabe que realmente nós conseguimos passar por esses desertos. Deserto é um tempo de passagem, mas a gente só passa porque tem uma mãozinha divina lá. Com certeza. Assim, vem, eu tô te dizendo, existe vestes novas pra ti. Existe um tempo de recomeço. Faz a tua parte, que lá em cima tá tudo certo, Faz a tua parte, que lá em cima tá tudo em ordem. Nada foge do controle de Deus, nada some do que ele já tem no plano de vista, né? Imagina quanto ele tá te usando, Eva,
várias mulheres que de repente acham que não são capazes, que não podem, e te olha ali, pô, mas se ela pode, eu também posso tentar fazer 10% do que ela faz, do que ela fala nos cursos. Então, assim, eu sempre, desde o primeiro dia, eu te vi, assim, como instrumento de Deus. Tipo, ela vai ser, né, cheia do Espírito Santo para falar para muitas, que nem tu deu esse testemunho dessa menina. Quem sabe aquele dia, assim, ela tava pensando em tirar a vida dela. Como tu já teve momentos tão difíceis. E um abraço acolheu. Não, eu posso tentar. Tu consegue. Eu vou fazer diferente. Eu consigo. É só uma fase, vai passar. Então, assim, eu te vejo muito inspirando essas mulheres que estavam escondidas, que estavam atrás, né, do balcão, atrás da graxa, e tu tá ensinando elas, não, meninas, vamos lá, se eu conseguir, vocês também conseguem. E será que esse teu deserto não foi para te testemunhar que tu teve? Também passou, né? Também passou e que tu conseguiu. Eu preciso fazer um registro bem rapidinho, Eva, antes, assim, porque eu lembro que quando eu tava vivendo um deserto ali, um pequeno, não um maior, um menorzinho, eu fui num evento da Semana Farroupilha lá nas Girospés, e foi quando eu conheci as gaúchas e a Eva. E o nome da minha mãe é Eva. E sabe quando tu olha pra pessoa e bate? E bateu, eu com a Eva. E ali eu disse, não posso desistir agora. Esse grupo Gaúchas Car tem que ir para Reparação, tem que se mostrar. Sim. Olha o potencial que a Eva e as outras gurias do Gaúchas tinham, né? Na época. E eu quero fazer parte desse grupo. E foi ali que eu dei um up, assim, sabe? Que eu me renovei. Sim. E as coisas começaram. Eu acho que foi aquele ano da Reparação, foi um dos melhores anos pós-pandemia de Reparação. Que elas foram. Olha. Botou elas têm que entrar, elas têm que entrar, e nós entramos, e hoje a gente... Entraram e se firmaram, porque entrar é fácil, às vezes entrar, mas o problema é se firmar e mostrar pra que veio, vocês mostraram, né? A gente veio e mostrou pra que veio, então só tenho a agradecer vocês, todo o apoio que deram pra mim, deram pro Gaúchas Car, pra que a gente continuasse, né? Pra que a gente seguisse juntos, e queria aproveitar aqui o nosso final pra dizer que tudo que vocês colaboram, seja pra mim ou pra outras coisas, pode ter certeza, faz muita diferença. Hoje a gente tá aqui porque existem patrocinadores, apoiadores que patrocinam o Gaúchas Car. E como eu digo, eles não estão patrocinando a Eva, né? Se tivessem, eu estaria de repente lá na praia, bem de boa, né? Em Vaceira, mas não, a gente tem um trabalho a ser feito. Existem vozes que precisam ser ouvidas, porque é muito fácil a gente ser influencer e aparecer com roupa nova, e é batom novo, e tá tudo muito maravilhoso, mas a real influência é aquilo que a gente passa de bom pro outro. Então, assim, eu digo que todos nós somos influentes e todos nós deveríamos ser ouvidos, né? Então, por isso que a ideia do podcast é trazer mulheres reais, histórias reais, porque elas também, vocês são influentes, vocês são influenciadoras dentro de qualquer ambiente que a gente chega. A gente mesmo conversou sobre isso agora, né? Então, eu vejo a real influência dessa forma. Eles me convidaram para fazer uma apresentação e eu não fui. E essas pessoas disseram assim para mim, Eva, por que tu não vai? Você vai estar do lado de mulheres muito bem posicionadas. Me doeu, mas e aí eu refleti e disse assim, posicionada sou eu, porque posição mulher posicionada é aquela que sabe o lugar que ela ocupa. Eu posso ocupar qualquer cadeira, mas eu sei que aquela é a minha. Sim. Né? Então eu sou posicionada porque eu sei que eu tenho valor para Deus, eu sou filha de Deus, eu não tenho que agradar qualquer pessoa. Posição para mim não são números de seguidores, né? Por isso que não deve ser a nossa maior preocupação, e sim a transformação que a gente causa na vida das pessoas. Então, quero agradecer vocês, agradecer os nossos principais apoiadores, patrocinadores, que são eles quem estão presentes aqui, começando pela Paraflu, que a Gil está aqui representando. Obrigada. Inclusive foi ela quem abriu as portas para nós dentro da Paraflu. Quero te agradecer por isso, porque são mulheres apoiando mulheres. Olha, conheço o teu projeto. É um belo projeto, tem muito a entregar, então assim, não é em vão, não. Tem sim afins que também conciliam, né? Sim, acompanham nossa postura de mercado. Então é um projeto encantador, não é à toa não, é uma grande parceria. É um prazer
fazermos essa parte, né? Exatamente. Seguimos juntos também com a Castrol Lubrificantes, que está junto com nós. Pois temos ali a Sabó também, que dificilmente vocês não vão lembrar da Sabó. E a Volda, então, entrando com nós agora no mês de julho, já para fazer um belo trabalho junto com a gente. Então é isso, galera. Sigam a gente, acompanhem. Obrigada para quem assistiu esse podcast até o final. Meninas, muito obrigada pela colaboração de vocês nesse podcast de hoje. E lembrando que mulheres podem e fazem acontecer. Com né? certeza. Com certeza. Então tá, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.